Sejam todos bem-vindos ao Francisquinho, nossa querida Congregação Espírita Francisco de Paula do Riachuelo. Vamos iniciar os nossos trabalhos pedindo a Márcia que faça uma leitura de ambientação para harmonizar o nosso ambiente. Boa noite a todos. É do livro Convites de Sheila, pelo Espírito de Sheila, psicografia do Clayton Levi, Paciência e Amor. Diante da situação problema que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação, invariavelmente, conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor ao teu alcance, confiando que, quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, seja hoje ou mais além. Então, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nós estamos reunidos para mais uma sessão pública no nosso Francisquinho. Vamos fazer agora a prece inicial. Elevemos nossos pensamentos ao Pai, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado, de infinita bondade e misericórdia, a vós recorremos nesse momento, implorando vosso amparo e a vossa proteção para a sessão da noite de hoje. Que ela transcorra em paz e nos traga muitos bálsamos, muito conforto e muita alegria. Que uma guia de luz envolva o nosso ambiente, nos trazendo a todos a paz e a segurança tão necessários. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pedimos agora a Denise que leia para nós uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, amada, e obrigado ao Mestre amado que nos deu esse ensinamento no dia de hoje. Vamos agora, desejando muitas coisas boas para o nosso irmão Eduardo, passar para ele a palavra para o estudo da noite de hoje. Boas vibrações, Eduardo. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos, meus irmãos. O estudo da noite de hoje é sobre os itens 1 e 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a parábola, né, que fala dos muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola
de Mateus, no capítulo 22, né, de 1 até 14, também tem Lucas. Estive fazendo também um estudo no livro Sabedoria do Evangelho, do Pastorino, né, e ele tem uma explicação também um pouco diferente, né, da que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, mas tem muito problema na tradução, né, nas cópias, né? Ele também explica isso, que as cópias eram também os copistas, né? Às vezes eles incorporavam as notas que estavam ao lado, assim, eles incorporavam o texto dos evangelhos. Ele teve que fazer uma arrumação profunda mesmo, né? E foi o Papa D'Amico que ele pediu para São Jerônimo, para fazer uma limpeza, né? E arrumar os evangelhos que iriam ser adotados pela Igreja Católica, isso no século IV. Quer dizer, os evangelhos foram escritos até o ano 100, né? Até lá, por isso que aparece, tem muito evangelho. Mas, então, é assim, Jesus, falando por parábolas, né? Ele comparou o reino dos céus, né, a um reinado, um rei aqui na Terra, que o rei queria festejar as bodas e despachou os servos para chamar os convidados. Mas os convidados, eles rejeitaram, né? Cada um tinha uma desculpa, né? E o rei mandou outros servos, com ordem de dizer que era da parte de preparei o jantar para vocês, mandei matar os bois, todos os meus cevados, está tudo pronto, né? Vinde às bodas. Eles, porém, não se incomodaram. Então, foi um para cada lado, né? Um para a casa de campo, outro para tomar conta dos seus negócios, outro disse que casou, e outros ainda pegaram os servos enviados e os mataram. Então, o rei, sabendo disso, se encolerizou e enviou os exércitos para eliminar esses rebeldes, né, os que não aceitaram, e também queimou as cidades. Então, dizendo que não eram dignos os convidados, né, e pediu que fossem às encruzilhadas das estradas, né, para chamar quantos foram encontrados. Então os servos saíram e trouxeram todos aqueles que foram encontrados, bons e maus. E a sala das bodas se encheu. Então o rei, entrando na sala dos convidados, foi ver quem estava lá e encontrou ali um convidado que não tinha a veste nupcial. E, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então o rei mandou que atassem as mãos e os pés e o lançasse nas trevas exteriores, né? Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Kardec, no item 2, ele comenta que as parábolas de Jesus eram compostas utilizando a linguagem mais acessível para o povo daquela época, né? E adaptando aos costumes e ao caráter do povo a quem ele falava. A maioria dessas parábolas ela tinha o objetivo de alcançar esse povo, né? De levar uma mensagem. E, segundo Kardec, os enviados do rei eram os profetas, que vinham
exortar aqui, seguir a trilha da verdadeira felicidade. As palavras de Jesus não eram bem escutadas, eles não entendiam. As advertências eram desprezadas. E até mesmo os trabalhadores, muitos na seara do Mestre, muitos foram sacrificados, né? Então, os convidados, se escusando, a pretexto de cuidar dos seus campos, né? Do casamento, das suas ovelhas, né? Aquilo ali o significado é que eles tratavam das coisas mundanas, né? Que a mensagem não é para uma mensagem de bens na matéria, né? É uma mensagem espiritual. Os judeus, desde a mensagem que Abraão recebeu, né? Dizendo que ele teria muitos seguidores, né? Tanto quanto as estrelas do firmamento, eles acreditavam que a nação deles ia alcançar a supremacia de todos os povos, né? Mas eles estavam se prendendo assim, mas a forma que o fundo da mensagem, né? Iam pelo lado mais fácil. E os povos daquela época, antes de Jesus, com exceção dos hebreus, né? Eles eram politeístas, eram idólatras também. E os hebreus foram os primeiros a praticar o monoteísmo. Então, é a eles então, que Deus transmite a sua lei. Primeiramente veio por Moisés, né? E depois Jesus. Então, mas acontece que, do jeito que ia, mais para a matéria que para o espírito, a nação dos judeus começou a ficar muito dividida, esfacelada. Com a vinda de Jesus, e que mais tarde foi imolado, eles perderam o fruto que estava reservado para eles. E os principais responsáveis por tudo isso foram principalmente os fariseus e os saduceus, que ficaram por causa do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, eles sacrificaram a nação. Ficou dividida, né? E, além do mais, ainda tinha também a incredulidade. Então, é a eles que Jesus dirige essa sua mensagem, né? Mas, na mensagem também, diz que não basta alguém ser convidado, né? Não basta que se diga cristão, nem sentar à mesa. É preciso ter a túnica. Quer dizer, cumprir a lei, né? Fazer a vontade do Pai, conforme Jesus ensinou. Irmão é aquele que faz a vontade do Pai. Então, meus irmãos, essa parábola, o sentido dessa parábola é mais ou menos igual da ceia da família, do pai de família. As duas exprimem o convite que Jesus faz às suas criaturas, pelos seus enviados, para que se regenerem e se purifiquem. Quer dizer, se limpar das manchas, dos débitos do pretérito, né? Para que eles possam participar do festim que está reservado para todos nós.
que vai proporcionar um espírito mais equilibrado, evoluído, e vai ter o adiantamento moral e intelectual, porque tudo anda junto, né? Quer dizer, vai se tornar rico de coração, de inteligência, vai se tornar humilde, ao contrário, né? De que o pessoal naquela época tinha outra visão, né? Então, Jesus foi o modelo. Nada de egoísmo, né? E sim a caridade, o amor no coração. Enfim, recobrar a liberdade das faculdades boas, né? E caminhar no progresso no sentido de que tenha uma evolução mais rápida. Porque a gente sabe que só o amor constrói, né, meus irmãos? Todos os convidados, porque todos são bons ou maus, né? Foi chamado aquele grupo todo, eles são os filhos. Eles foram criados com o mesmo fim e têm que participar do banquete das núpcias. Mas, para entrarem na sala da festa, previamente, eles precisam se despir das vestes manchadas, né? As nossas manchas do corpo perispiritual que nós vamos acumulando, sob pena de ser lançado às trevas exteriores. Ou seja, é isso aqui que a gente está passando, né? Reencarnação, expiação, provas seguidas, né? Então, dizendo que o rei só encontrou à mesa um convidado que não trazia a veste nupcial, Jesus quis mostrar que, sob essa parábola, né, que nos tempos de regeneração, quase todos compreenderão as leis de Deus, a felicidade, e vão ser felizes. Apenas uma pequena minoria se manterá obstinada em resistir aos esforços dos servos de Deus para lhe vestirem o traje de núpcias antes de entrarem na sala de festim. O choro e o ranger de dentes simbolizam as torturas morais na erraticidade e os sofrimentos por encarnar nos mundos inferiores ao nosso planeta. As palavras, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, não se referem unicamente ao que foi expulso por não estar dignamente vestido, né? Refere-se também a todos aqueles que anteriormente cerraram os ouvidos e o coração, a voz que os chamavam. Esses mesmo, sob a ação das leis imutáveis, da expiação do progresso e pelo renascimento, pelas reencarnações, chegarão à condição de envergarem o traje de núpcias para poder entrar nos mundos felizes. Então, a gente vê, meus irmãos, que todos os chamados virão a ser escolhidos, porque filhos de Deus, nenhum ficará perdido para sempre. Jesus nos ensina, né, que nenhuma das ovelhas se perde, né? Se o lavrador, o pastor perde uma ovelha, ele vai atrás daquela e deixa as outras e vai atrás daquela. Que o pai ficou contente do filho pródigo retornar a casa. Então, ainda não soara a hora de serem ensinadas abertamente essas coisas, né? E seria, mais tarde, né, pela vinda do Consolador Prometido, que essas explicações seriam mais absorvidas pelo povo.
porque o progresso é lento, muitos séculos são necessários, né, para que se escoam as diversas pessoas no aprendizado individual e coletivo, porque nós temos muitos irmãos que ainda estão na erradicidade e que são endurecidos. Existem muitos irmãos que ainda não conseguem entender essas leis de Deus. Jesus falou que eles esqueceram essas leis. Então, a vinda do Consolador Prometido veio dar um reforço, né, para todos nós. Hoje em dia, nós já temos essa facilidade da comunicação, né? E com essa facilidade de comunicação que temos internet, tudo, nós só temos agora que fazer isso chegar a todos, esse entendimento, né? As religiões, todas elas, um dia serão uma só, né? Essa divisão que existe hoje, isso vai acabar no futuro. Só vai ter a lei do amor, né? Mas, por enquanto, é assim. É difícil passar pela porta estreita. Nós temos que fazer esse trabalho individual, né? Primeiro, né? O autoconhecimento e exemplificar, igual Francisco de Assis veio para deixar um exemplo da lei de amor, porque estava esquecido também, né? Então, meus irmãos, é esse o nosso estudo da noite de hoje. A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula, eu e nosso irmão Pai Jacó. Obrigada, Eduardo, pelo seu estudo. Trouxe bastantes ensinamentos e recordações para nós e a necessidade de nós amarmos, né, uns aos outros. Vamos agora fazer a irradiação. Vamos orar pelos nossos irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao querido Pai Jacó. Pai de infinita bondade e amor, vos imploramos a vossa misericórdia para toda a humanidade. Que haja paz no mundo, Senhor. Que cessem os conflitos, os grandes conflitos e os pequenos também. Que haja mais harmonia, mais compreensão, mais tolerância entre teus filhos, Pai. Jesus, médico dos médicos, cuida de todos os nossos irmãos sofredores no corpo e na alma. Que os enfermos tenham mais esperança. Aumente sua fé. Que os que estão angustiados, magoados, revoltados, possam serenar seu coração e entender que Deus está presente em todos os momentos e em todos os corações. Olhai, Pai amado, por todos os nossos irmãos que vagam pelas ruas, sem um lar, sem um alimento. Abençoa aqueles que vão até esses irmãos, levando-lhes o carinho, a palavra do Pai e o alimento do corpo. Abençoai todo o povo brasileiro,
Abençoai, Senhor, a casa de Francisco de Paula e todos que a compõem, médiuns, voluntários, funcionários. Abençoa aqueles que receberam a difícil missão de administrar nossa casa, que o possam fazer em paz, em harmonia, em fraternidade. Olhai pelo nosso querido Francisquinho, olhai pelo lar de Francisco, pelos vovozinhos que lá vivem, pelos que lá trabalham. Enfim, Pai, em suas mãos colocamos as nossas vidas e o nosso amanhã. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Vamos pedir agora a nossa irmã Ana Mateus que faça prece pelos irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Obrigada também ao nosso querido Pai Jacó. Pai de infinito amor e bondade, espíritos amigos, protetores da nossa casa. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, aqueles que retornaram ao plano espiritual, que aqueles que estão retornando agora possam receber o acolhimento amoroso, que possam encontrar o abrigo necessário ao refazimento, para que depois continuem suas caminhadas. Te pedimos, Pai, por nossos queridos que já estão no plano espiritual. Sabemos que a saudade fere dos dois lados, que os corações possam ser acalentados, assim como nós recebemos esse amparo, esse envolvimento dos espíritos amigos, que eles também possam receber. Cuida de cada um de teus filhos, Pai. Ilumina e fortalece esses espíritos amigos, nossos mentores, nossos guias, aqueles que trabalham junto a Jesus, buscando o nosso crescimento, o nosso melhoramento, e assim a evolução de todo o nosso planeta. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Pedimos também a nossa irmã Cremilda que faça por todos nós a prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai. A gente tem que agradecer por esse estudo, pedir a paz de Deus para todos nós e que nós podemos, a semana que vem, estar aqui de volta. Agradecemos o irmão pelo trabalho, o Eduardo pelo estudo e todos aqueles que participaram de mais esse trabalho, e a espiritualidade amiga principalmente. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Cremilda. Eduardo, você tem a possibilidade de ler o boletim? Porque eu estou no celular. Aí eu tenho, tá? Se precisar. Obrigada, Márcia. Espera aí, deixa eu abrir aqui, pessoal, só um minutinho. Espera aí. Vou ler aqui o boletim. É importante, tá, pessoal, que a congregação precisa de sua ajuda. Todos nós estamos enfrentando tempos desafiadores, muitas famílias numa situação financeira difícil, está tudo muito caro. Então, assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa da sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do lar de Francisco e aos nossos assistidos. Então, a gente pede a ajuda de todos, contribuindo de qualquer maneira, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com a doação financeira. A gente vai compartilhar já, daqui a pouquinho,
esse cartaz, né, com esse pedido de ajuda para vocês. E agradecemos de coração, porque todos nós sabemos que a congregação não tem, é uma instituição sem fins lucrativos, depende única e exclusivamente de doações, e essas doações caíram consideravelmente. E entendemos o motivo, mas tem tanta gente batendo na nossa porta, tanta gente em situação desesperadora, a gente precisa de alguma forma ajudar. E também os nossos vovozinhos, né? Com as preces e evidências, né? Os irmãos sabem que nós já reiniciamos a marcação, nós estamos dando uma prioridade para aquelas pessoas que já tinham marcado lá em 2020 e que a pandemia impediu, né, a realização. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Os médiuns também podem marcar preces, né? São 2 preces. A outra informação é que o Bazar vai reiniciar suas atividades no dia 3 de agosto, esta quarta-feira. E a congregação reiniciou diversas reuniões públicas, né? Vocês sabem, terça-feira tem presenciais, né? 9 da manhã, terça-feira, 15 horas e 20 horas. Quarta-feira, às 9, tem 2 no térreo e no segundo andar. Quinta-feira, às 15 horas e 20 horas. Sexta-feira, às 15 horas e 17 horas. E domingo, 15h30. Nova sessão será reiniciada agora, dia 3 de agosto, quarta-feira, às 17 horas. A gente convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação, contribuir com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente do lar. É só procurar a tesouraria e para se tornar sócio. A gente está pedindo médiuns voluntários para fazer parte da equipe de atendimento ao médium enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário, no telefone 988999931. Enxovais de bebê, vocês sabem que a gente atende as mamãezinhas, né? E o cadastramento dessas gestantes pode ser feito toda terça-feira, de 14 até às 17 horas. E elas precisam levar o RG e o cartão do SUS. E a gente agradece a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto pagão, macacão curto, macacão comprido. A campanha das cestas básicas, né? Para compor as nossas cestas, a gente precisa de doações de alimentos não perecíveis, que podem ser entregues lá na congregação, ou fazendo doação através das nossas contas. E aí envio o comprovante para o WhatsApp 971339513. Para o Lar de Francisco, a gente sempre precisa, né? De gaze, de fralda geriátrica, de todos os tamanhos, pomada Dersane para os vovozinhos, nós precisamos de luvas de procedimento, né, de látex, roupa íntima para os vovôs, tanto feminina quanto masculina, esparadrapo micropóreo. E as entregas podem ser lá na congregação ou diretamente no lar, nas Filgueiras Lima 99, no Riachuelo, de 10 até 16 horas lá no lar. Tá? E a gente também, a campanha do Inverno Solidário, que a gente está doando cobertores às crianças da evangelização, às nossas crianças assistidas, e essas doações também podem ser feitas ou através de depósito, transferência em uma das contas da congregação, ou levando o cobertor lá na congregação, tá bom? Era isso. Obrigada. Obrigada, Márcia. Então, com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, e muita gratidão ao nosso querido Pai Jacó, nós damos por encerrado o nosso encontro, a nossa sessão pública da noite de hoje. Que os nossos corações estejam plenos de alegria, de paz, e que essa paz possa ser compartilhada com todos que conosco convivem. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao querido Pai Jacó. Boa noite a todos. 1000 beijinhos